Então vamos. Boa noite a todos. Nós estamos ao vivo no webinário que eu sempre faço toda quinta-feira, Diálogo e Cidadania. Hoje eu estou com 4 pessoas super especiais que aceitaram o convite. São 4 universitários que vêm conversar com a gente sobre tempos de pandemia, esse momento que ficamos, né? Porque todo mundo sabe que eu sou professora, né? Ficamos em casa nesse novo normal, como o Dani está falando. Então eu vou apresentar Dani Valone, da Faculdade Pitágoras, Júlia Prado, da Unifal, Letícia Mechert, acertei? Meched, da PUC, e a Raíssa Baker. Isso? Baker. Nossa, mas eu estou do Instituto Federal. Então, gente, muito obrigada para vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. E eu venho fazer a primeira pergunta para vocês todos. Como a pandemia afetou o estudo de vocês? Eu vou começar com a Raíssa, Letícia, Júlia e Dani. Vamos lá, Raíssa. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu vou tentar falar em uma ordem cronológica sobre tudo o que aconteceu, né, até os dias de hoje. E eu começo lá no dia 17 de março, que foi o primeiro dia oficial que nós tivemos uma reunião. Então, a partir daí, nós estamos de estudo remoto, com as aulas e atividades remotas. Mas um dia antes, a gente teve foi criado um Google Classroom, onde todos os alunos tivessem acesso a todas as informações, né? E eu vejo que no início foi muito complicado, foi bem difícil mesmo, porque tinha insegurança, muitos pais, mães, irmãos foram demitidos, então perderam o emprego. Infelizmente, nós já estávamos vindo de um corte de verbas, principalmente para a bolsa, de novos editais, então nós não estávamos recebendo bolsa, e também teve um pouco de falta de apoio, até mesmo da reitoria, por conta de que nós não sabíamos se a gente ia continuar recebendo auxílio, se os terceirizados iam continuar trabalhando, se os nossos professores iam continuar exercendo, né, a profissão. Então, foi muito complicado, foi bem difícil mesmo. Em relação ao que... Pode falar. Eu ia perguntar, você ficou um tempo sem aula ou não? Já no dia 17 já começou? Ou você teve um tempo suspenso? Não, nós não tivemos suspensão de aula. Então, desde o dia 17, nós já tivemos tantas aulas. No meu caso, o curso ele é carga horária integral, então nós temos aula tanto de manhã quanto à tarde. Foi bem complicado nesse começo mesmo, porque a gente não sabia o que fazer, os professores não tinham treinamento, então o pouco planejamento que foi feito foi que a gente vai ter um classroom, a gente vai depositar todas as informações lá e, em primeira mão, a gente vai passar um questionário para esses alunos e eles vão responder se tem ferramentas, tanto celular, internet, se tem computador, se tem alguma condição de acompanhar esse ensino remoto. Então, esse questionário foi a base de tudo, porque a partir daí, o Instituto, ele começou a tomar algumas ações, né? E, então, ao todo, foram 3 questionários que a gente passou por esse período, mas nós não tivemos pausa nos primeiros meses. Então, foram aulas, tanto de manhã quanto à tarde, só que foi sobrecarregando, porque à noite nós também tínhamos que preparar trabalho, apresentação, seminário, então foi bem complicado no início. Após esse primeiro questionário, a instituição já começou a tomar essas ações, né? E, assim, a gente teve um auxílio muito grande, principalmente com o auxílio internet, para aqueles alunos que não tinham condição, porque muitos perderam o emprego. No meu caso mesmo, eu fazia alguns bicos no final de semana, ou então à noite. Então, a gente não tinha esse subsídio financeiro, né? Então, a gente teve o auxílio internet. Como é que era esse auxílio internet? Só para eu saber. O auxílio internet era para aqueles alunos que não têm plano de celular, não tem internet para o celular, ou então em casa, se eu não me engano, foi
R$ 100 esse auxílio, tá. para aquele aluno contratar tanto um plano mobile ou então para pagar a mensalidade da internet para ter acesso, né, às aulas. E depois a gente teve, para alguns alunos, a partir desse questionário, que estavam passando por dificuldades, a gente teve doação de marmita, então foi muito bom isso, eu vejo como um ponto muito positivo. A gente teve a disponibilidade da biblioteca virtual, né, que disponibilizou todos os e-books. A gente teve o laboratório de informática também disponível para todos os alunos, porque aqueles que não tinham em casa a ferramenta, nem o celular, ou então um computador, ele poderia ir até a instituição e usar o laboratório de informática. E eu acredito que mais agora para o final, né, mês de junho, meados de mês de junho, esses computadores também foram emprestados para aqueles alunos que não tinham condição. Então, nessa parte a gente teve bastante ajuda, né, mas foi bem complicado porque é como um todo, né? Então, eu acredito que a pandemia no começo foi meio que um conflito de interesses e depois a gente foi se adaptando. Mas, assim, o que eu acho que melhorou bastante para a gente foi em questão da divisão das disciplinas, porque nos primeiros meses nós tivemos aula tanto de manhã quanto à tarde, só que foi sobrecarregando. Então, a gente decidiu chegar na coordenação do nosso curso e ter uma conversa. Falou, olha, não tá bom para os alunos, tá complicado. Então, a gente decidiu, né, com todo mundo, com todos os alunos, com todas as turmas, que a gente dividiria as disciplinas. Então, se tornou quinzenais essas disciplinas. Então, vamos supor, na parte da manhã, as disciplinas que eram na parte da manhã seriam nessa semana. Na próxima semana seriam as disciplinas da tarde. Então, deu uma aliviada muito grande. A gente tinha um prazo de 7 dias para entregar as atividades. Então, melhorou muito depois dos 2 primeiros meses, né? Mas no começo foi bem complicado. Letícia, conta para nós, como é que foi esse 6 meses pandemia? 6 meses, podemos, né? Data praticamente, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu que agradeço. É muito bom a gente poder discutir com várias pessoas esse assunto, né? Cada uma de uma instituição diferente, cada uma com uma história diferente. Eu vou falar um pouco mais, assim, da minha experiência no meu curso, porque, assim, na verdade, a gente não tem tanta parte prática, não é como, por exemplo, medicina, o pessoal da físio, enfim. Particularmente, a maior dificuldade que eu vi na PUC, até de uma forma geral, não só no meu curso, que é um problema que o pessoal aponta muito até hoje, é a questão da PUC não ter reduzido o valor das mensalidades. Isso daí é o que o pessoal está mais caindo em cima, porque, assim, o pessoal paga, além de pagar a instituição, paga moradia, paga alimentação, e assim, são vários custos. E nessa época de pandemia, a gente sabe que muita gente perdeu o emprego, então, assim, foi ficando cada vez mais difícil. Ou reduziu 50% do salário. Exatamente. E, então, assim, e o pessoal pedindo para ter essa redução, porque não estava conseguindo pagar a faculdade, não estava conseguindo manter a casa. Assim, muita gente, eu estava até conversando esses dias, várias pessoas na PUC, a gente vê trancando o curso, largando a faculdade, e, assim, ou até mesmo, assim, o pessoal deixou de, como está tendo regime remoto, parou de pagar o apartamento que morava e voltou para a cidade só para, assim, para acompanhar remoto mesmo, e, assim, essa foi a parte que eu achei, particularmente, que a PUC deu menos suporte para os alunos. Assim, com relação ao meu curso, a PUC ela sempre forneceu uma plataforma digital para a gente, porque a gente tem, o meu curso tem tanto matéria online quanto semipresencial. Então você já tinha, tá? Então você já tinha. Já tinha. Então ela tinha essa plataforma. O que aconteceu é que, assim, tanto para os alunos quanto para os professores, foi um pouco puxado para tentar conseguir disponibilizar aula, para a gente conseguir mandar trabalho.
para conseguir fazer prova por essa plataforma. Foi essa dificuldade. Assim, todo mundo deu seu jeitinho, assim, a gente conseguiu. Com um pouquinho de sufoco, a gente deu certo, até apresentação de monografia, formatura, está sendo tudo online lá até hoje. Eu, inclusive, apresentei o meu TCC esse semestre, foi por aqui mesmo, foi por plataforma virtual mesmo. O nervosismo é o mesmo, não. Isso não muda. Mas, assim, a maior crítica que eu vi mesmo do pessoal foi com relação a a falta da faculdade como um todo em reduzir o valor da mensalidade para ajudar. Assim, o pessoal hoje em dia também tem gente procurando sempre algum bico, algum trabalho para conseguir fazer, para conseguir ajudar a custear a faculdade, porque por parte da universidade não está tendo esse apoio. Assim, com relação à plataforma, foi um período de adaptação. Lá em março, que a gente teve que todos os professores, todos os alunos, foi a maior dificuldade. E agora a gente começou, eu recebi umas notícias no final do semestre, agora, final de junho, começo de julho, que a PUC está assim, agora começou a dispensar alguns professores também. Até então a gente não tinha ouvido falar nada sobre isso, mas agora no final do semestre eu já estou vendo mais no meu curso, em outros cursos eu já vi professores que foram dispensados, e a PUC está propondo agora para o começo do segundo semestre voltar apenas presencial para as aulas práticas. Então, o seu que não tem prática, você fica remota. A gente tem uma matéria ou outra, o meu curso de prática, lá no prédio da PUC. É um para assistência jurídica para as pessoas que não. É como se fosse uma defensoria pública, mas une tanto a assistência jurídica para pessoas e para o aluno aprender também a trabalhar, né, atender o público, enfim. A gente só fica um pouco preocupado porque, por exemplo, o pessoal da medicina, eles têm aula prática em posto de saúde. A única preocupação é isso, já que a pandemia ainda está, assim, a gente não tem, né, não tem vacina, não tem um controle. Aqui no Brasil a gente sabe que as coisas voltaram sem poder voltar, assim, né? E aí a preocupação é nesse sentido, porque eles só falaram, vai voltar. A gente vai voltar também a presencial aqui nos prédios da PUC. Eu até vi um vídeo hoje, assim, para chegar com máscara, vai ter álcool em gel em todos os lugares, vai ter, acho que, se eu não me engano, o termômetro também nas entradas para poder medir temperatura. Mas, assim, basicamente o da PUC, que é a maior crítica mesmo hoje é a questão da mensalidade, que, assim, apertou para grande maioria. Júlia, você? Então, boa noite, primeiro, né? Então, fazendo uma retrospectiva de toda essa situação que a gente está vivendo, né? No dia 17 de março, as aulas presenciais da Unifal pararam, como todo lugar, e aí começamos aquela questão de saber, assim, meu Deus, como que vai ser agora e como que a gente vai lidar com isso? Tanto os alunos quanto os professores também. E, assim, todo mundo despreparado, porque lá na Unifal a gente tem algumas matérias, a gente já tinha também a plataforma do Moodle, né, que a gente usa, já tem algumas matérias que, às vezes, alguns professores enviavam já atividades e tudo mais, mas as matérias todas muito presenciais. E aí, ninguém conseguia lidar muito bem com essa situação. E o que eu percebi desde essa época foi uma questão de entender um lado do outro muito forte mesmo. Assim, pelo menos no meu curso, que é Engenharia Ambiental, os professores eles estavam sempre muito dispostos, já de início, criando grupo no WhatsApp. E assim, gente, estou aqui a qualquer momento para tirar dúvida, e sempre muito dispostos. E os alunos também entendendo o lado dos professores, assim, de não cobrar, porque a situação era nova para todo mundo, né? E aí, quando foi... E também fazendo toda essa questão que a Raíssa disse de formulários com os alunos, eu faço parte do centro acadêmico da Engenharia Ambiental, e aí a gente sempre buscando esse contato, alunos, coordenação, e os alunos procuravam a gente,
com as demandas, né? E a gente sempre passava, e a coordenação do curso sempre muito disposta a entender o lado dos alunos. E quando foi no dia 8 de abril, o calendário foi suspenso, então a gente está sem aula, o calendário está congelado desde o dia 8 de abril. Então, só março, então, vocês tiveram aula, é isso? Isso. Tá. De março até dia 8 de abril. 8 de abril foi suspenso. E aí, desde essa suspensão, como a gente não sabia quando que iria durar essa situação, né? Mas já nos preparando, porque era claro que não dava para a gente ficar o tempo todo esperando de braços cruzados, porque a instituição de ensino tem que funcionar, né? E aí a gente, tanto a coordenação todos os cursos, né, da Unifal, mesmo os 3 campos e tudo mais, já começaram a dialogar sobre uma forma de quando voltar e como voltar. E principalmente sobre essa questão de condição dos alunos mesmo, né, de ter um espaço apropriado para isso, recurso, internet, computador e tudo mais, ter esse tipo de disponibilidade. E aí ficou decidido, agora saiu o comunicado que vamos voltar com o ensino remoto emergencial a partir do dia 3 de agosto, retomando aquele semestre que a gente suspendeu. O calendário continua suspenso, porque os alunos que não têm condição de participar, de assistir às aulas, ou psicológica, ou de material mesmo, de recurso, eles não são obrigados, sem nenhum prejuízo. E, assim, com a questão de integralização, de tempo de integralização de curso, de coeficiente acadêmico, nada disso vai ser prejudicado. Mas quem pode e quer participar, as disciplinas vão voltar a ser oferecidas agora em forma à distância, né? E aí, durante todo esse período, o que eu notei foi muito essa questão do olhar da coordenação e dos professores em preocupação com os alunos mesmo. De ver quais matérias seriam possíveis de voltar, porque assim, a gente tem muita disciplina que a gente faz muito campo, e tem matéria que realmente não tem como você seguir a mesma qualidade de ensino sem fazer o campo, sem fazer a prática, a parte laboratorial. Então, assim, foi uma questão, os professores, eles fizeram um novo plano de ensino, de como vai funcionar, disponibilizaram isso agora recentemente, e aí os alunos vão decidir se eles trancam a disciplina sem nenhum prejuízo ou se vão conseguir acompanhar dessa forma. E aí nós estamos para voltar aí no dia 3 de agosto. Deixa eu te fazer uma pergunta, Júlia, já que você falou. Você falou assim, que vocês vão voltar remoto, quem não tiver condições não volta. Exemplo, se você aceitou fazer remoto, essa aula remoto vai validar a sua integralização, vai validar como disciplina para você continuar? Sim. E aí tem outra coisa que eu esqueci de falar também, nessa questão da condição, a Unifal, do aluno ter o material, né, para seguir. Aconteceu também o que a Raíssa disse, que foi no IF, que você estuda? Isso. Aí aconteceu também na Unifal a questão do auxílio, né? Que eles liberaram o edital agora, e aí, assim, com empréstimos de computador, meios de recursos, isso vai ser avaliado nos 3 campos, tanto em pós quanto nos outros, e a questão do recurso financeiro para pacote de dados, internet e tudo mais, para quem não tem, conseguir acompanhar, assim, se for possível, né? Tá, entendi. Dani, vamos lá. Como é que foi esse semestre? O último aqui, né? Eu vejo similaridades e alguma diferença entre o que aconteceu nas outras instituições de ensino e o que aconteceu no Pitágoras. Acho que a palavra para definir o que foi no Pitágoras no início foi caos. Porque, semana que vem não tem aula. Então, ficamos uma semana que ninguém sabia nada, absolutamente nada. Depois, agora vai ter aula online. O Pitágoras, aí no caso, o Pitágoras também, né, tem pontos positivos e alguns negativos. O Pitágoras já tem uma plataforma onde a gente faz parte do curso via plataforma, você tem como disponibilizar lá matéria, exercícios, essas coisas, então que é o AVA, então a gente tinha como estudar por ali, mas não tínhamos uma plataforma para as aulas online. Então, isso no início foi utilizado o Zoom, depois o Pitágoras oficializou o Teams, mas nem todos os professores usavam, que realmente no início, pelo menos, dava bastante problemas. Alguns a gente fez no Google Classroom.
Então, no início houve esse desespero, ninguém sabe o que vai acontecer, e depois as coisas foram se acertando. Há um prejuízo, eu acho, de qualquer matéria, de você fazer a distância. Fazer a distância é válido para quando você não tem, mas a gente sabe que é diferente do presencial, especialmente alguns cursos, como no caso de farmácia, a gente tem uma carga horária grande aí de laboratório. Como é que a gente faz uma aula de técnica farmacêutica, né, para fazer as coisas, manipular medicamento online, né? É difícil, a gente faz na teoria, mas a gente acaba não tendo na prática. E também, assim, até para os alunos, eu acho bem mais complicado você manter seu grau de atenção alto numa aula online. Tipo, já tem o Facebook aberto aqui do lado, já fica mais difícil. Tem gente que, eu comentei isso com um professor que falou, tem gente que só vai de corpo presente na aula, mas quando eu estava na aula, eu estava na aula, então agora você estando em casa já soma um nível a mais ali de dificuldade, e nem todos os professores também têm tanta desenvoltura, embora assim, todos tentaram ao máximo, todos eles tentaram passar de todas as formas possíveis. A gente vê o esforço e como foi difícil para os professores também, que estavam numa situação praticamente idêntica à nossa, e ali tendo que passar essas matérias. Eles tentaram, inclusive a gente teve, não sei se para compensar, a gente ficou com o dobro de trabalhos e que tinha que entregar. Chegou um certo ponto que eu falei, não, eu prefiro fazer presencial mesmo, não me dá mais coisa para fazer que eu não dou conta. E com o tempo foi se acertando com essas perdas, né? Essa parte que a Letícia mencionou de mensalidade, que no caso quem estuda nas particulares é que vai ter, né? Eu também vi, apesar, eu sou bolsista, então quando havia as discussões eu meio me colocava de lado, porque eu não tinha como eu falar, porque eu não estava na mesma situação que outras pessoas, mas ali também o Pitágoras manteve a cobrança igual, e algumas pessoas realmente não tinham nem condições de fazer aula. Tive várias pessoas que às vezes, eu estou no meu celular, estava caindo, então a gente notou que a faculdade procurou dar essa suporte para o aluno de várias formas, mas mesmo assim houve essas dificuldades que foram surgindo, principalmente iniciais, e a incerteza, que eu acho que a incerteza é própria do momento que a gente está vivendo. Toda semana a gente falava, olha, daqui dia tal volta às aulas presenciais. Aí passava um tempo, vinha o comunicado, não vai voltar, só dia tal, sempre postergando essa data de retorno. O que eu sinto, então, nessa parte, assim, a gente consegue ver que a instituição, e principalmente os professores, eles estão tentando dar o máximo de suporte, mas, ao mesmo tempo, que aí o ponto negativo, uma coisa que eu enxergo que talvez, eu não sei o quão diferente é isso até depois se vocês quiserem comentar, mas pelo que eu vi, tem uma grande diferença. O Pitágoras é um conglomerado, né? Então, a gente conversa com a coordenação, ou mesmo a direção do Pitágoras aqui, eles têm uma limitação do que eles podem fazer ou não, porque as decisões finais vêm da Croton, que é alguém que está lá no Monte Olimpo, você não sabe quem que é. Então, tipo assim, embora algumas reivindicações foram atendidas, é difícil para os alunos conseguirem, porque os alunos têm que levar isso para a coordenação, e a coordenação, ao que me parece, tem dificuldade também para receber esse retorno lá de quem, por exemplo, não teve reuniões com os alunos, esse tipo de coisa não teve. Eu tenho um pouco mais
de acesso, até porque eu sou representante do meu período, mas mesmo assim você tem esse bloqueio, que é esse espaço que tem entre alunos e a direção mesmo da Croton, da Cogna, né, que agora é Cogna, que é a dona do Pitágoras e de várias outras faculdades. Raíssa, pegando o gancho do Dani, vou falar para todos. Ele falou assim da dificuldade dele de ter essas aulas, aprendizado. O que você achou? Vocês que são todos presenciais, né? Exatamente. E aí eu vou continuar a pergunta. Vocês sabem que esse híbrido vai continuar. Isso é um momento que veio, independente, a gente sabe que, como a Letícia comentou, acho que não sei nem se foi no intervalo, a gente conversou tanto, né, que a gente não sabe. Mas como a gente comentou, talvez a gente retorne só prática, fique. Como é que vocês estão vendo essa aula remota? Vou falar que é remota porque não é online, porque vocês estão ao vivo, né, com o professor, né? Sim. Então, eu acho que até pegando um gancho no que o Dani disse, a gente também teve muitos... Eu acho que foi um pouco ineficiente. Por mais que a instituição ela tenha tomado algumas ações, né, visto o lado do aluno, eu acredito que um pouco foi ineficiente, porque a gente teve vários problemas, principalmente em relação às aulas, e que eu acho que são pontos negativos que a gente tem que buscar, obviamente, melhorar e mostrar que estão tendo, né? Eu acredito que as atividades avaliativas, eu não sei como que foi nas outras instituições, para nós mesmo foi muito complicado, porque muitos alunos não tinham suporte, e a gente, assim, teve que fazer podcast, videoaula, algumas apresentações. Então, eu vejo que isso é um ponto bem negativo que a gente teve. Eu acredito que nas outras instituições também deve ter acontecido, né? A votação do nosso calendário, eu acredito que a Júlia deve ter passado por isso, né? Por ser uma instituição pública. Os alunos, eles tiveram acesso à votação do calendário, mas eu acredito que é uma maioria de alunos que, obviamente, votaram, né, por continuar essas aulas, mas que acabam que não pensaram num todo, porque muitos alunos não estão em condições, né? Então, eu vejo que isso é um problema também, porque essa maioria que votou no nosso calendário acadêmico, principalmente, como a Júlia tinha dito mesmo, nós também vamos voltar agora para o ensino híbrido, né, que vai perdurar, eu acredito, por muito tempo. E o nosso segundo semestre se inicia dia 21/9 até o dia 18/12. Então, vão ser 4 meses de segundo período. Eu acredito que, no meu caso, eu não tenho mais tantas aulas no laboratório, né? Porque eu já fiz as minhas disciplinas que são mais presenciais, mas de estágio, como o Dani tinha dito também. Então, a gente tem que pensar nas outras disciplinas, né? Então, acho que é uma coisa muito complicada. Eu acho que muitos alunos também pensam naquilo, eu quero formar em dezembro, e é isso que me importa. Então, eu acho que acaba sendo complicado para todo mundo, né? E eu vejo que esse ensino híbrido vai continuar sendo complicado. Eu acho que a palavra que eu mais uso agora é complicado, porque a gente vai ter esse ensino híbrido, mas e as disciplinas presenciais? Mas e o estágio? Como que a gente vai fazer? Como está sendo o aprendizado? Como que a gente está aproveitando tudo isso? A gente realmente está aproveitando? Então, eu acredito que seja assim. Letícia, como é que foi? Então, assim, falando do meu curso específico. Do seu curso, isso. Primeiro, assim, depois eu posso até... Mas, assim, pra gente, assim, os professores, igual eu disse, assim, todos tentaram, assim, no começo, igual até o Dani falou, foi caos mesmo, né? Porque chegou um dia o comunicado da PUC pra gente, falou, ó, não vai ter mais aula presencial, e aí vamos ter que adaptar ali na plataforma online e tal. E, assim... A gente, direito também, assim, é muito texto, né? Então, o professor vai mandando texto para a gente. E, assim, eu particularmente, eu não gostei a distância, mas é porque, assim, eu gosto de
a minha atenção fica mais presa se eu estou numa sala de aula do que num... É igual o Dani falou mesmo, assim, é Facebook aberto ali, é uma mensagem que chega ali, pode até acontecer na presencial, mas é diferente. Eu acho... A gente ter aquele contato direto com o professor é outra coisa. Assim, eu senti que a gente saiu prejudicado um pouco, mas por conta não por conta de professor, não por conta da gente, é por conta da situação mesmo. E assim, agora, igual a Raíssa falou, a gente também não pode pensar só no nosso, a gente tem que às vezes pensar, né? Minha prima, ela faz medicina aqui na PUC. Então, assim, eu convivo com uma pessoa que tem aula prática do primeiro período até o 12º, e, assim, eu vejo que para ela ficou bem defasado, porque ela tem matéria prática, saiu prejudicada, porque ela não podia ir ela trabalhava desde o primeiro período no posto de saúde, eles têm aula prática de lá, então, assim, deu para ver que saiu prejudicada, porque são experiências que ela vai ganhar para a vida profissional, enfim. Eu achei que prejudicou, não é culpa de ninguém, né? A gente sabe, ninguém contava que isso fosse acontecer, mas é que eu sou uma grande defensora de aula presencial, mesmo quando na PUC a gente, igual eu disse, a gente tem algumas matérias que são à distância mesmo, fazem parte da grade curricular, ou semipresenciais, a gente já tinha muito esse problema. A gente sempre foi uma crítica grande parte dos alunos, essa aula remota, e hoje, assim, o pessoal quer, a grande maioria, voltar ao presencial também, porque achei que prejudicou bastante até para o nosso desenvolvimento enquanto acadêmicos. Júlia. Então, você ficou parada, então você conta, Márcio, o seu. Eu vou contar assim, porque esse início, eu acho que ele foi bem, até o início de abril, ele foi confuso para todo mundo, né? Porque assim, acho que ninguém conseguiu se adaptar de cara. Eu acredito que mesmo quem conseguiu lidar bem com essa situação, foi assim, no decorrer do semestre mesmo, né? Então, até ali, o início de abril, o que eu consegui notar da minha experiência mesmo é que, assim, além de toda essa questão que a Letícia falou que eu concordo muito, que é a questão de estar na sala de aula, o ambiente é muito mais propício, né, para a gente... É o local daquilo, é o que a gente está acostumado desde assim, criancinha, sala de aula é para aprender. Em casa já é outro ambiente. E aí, além de toda essa questão, assim, eu estou na casa dos meus pais hoje, mas eu estou desde o início da pandemia, mas eu moro em Poços há muito tempo. Então já tem essa questão de deslocar do ambiente também, e já às vezes não tem um espaço aqui, assim, para que eu consiga desenvolver essas coisas. E aí tem que contar muito com compreensão da família também. Tipo, não, peraí, que agora eu tô aqui, eu preciso me concentrar nisso. Então, são várias questões que eu passei nesse pouco tempo aí do início dessa situação. E o que eu pude perceber nessa articulação que, como membro do centro acadêmico, a gente fez dos alunos e professores, foi exatamente dessa questão também, sabe? De não era um problema, digamos assim, só meu. Não era só eu que me sentia assim. E era muita gente relatando, tipo, minha família mora na zona rural, eu não tenho como assistir aula, tô ajudando minha família a cuidar do meu irmão pequeno, às vezes filho, tem tanto alunos quanto professores, filho pequeno. Então, assim, tudo isso é uma questão muito nova, né? Além de toda a preocupação, assim, com essa situação já que o país inteiro está vivendo, da questão da saúde mesmo, que já é uma coisa que perturba a gente, ainda tem essa questão de ter que se virar para dar conta disso. Mas o que eu pude perceber foi que mesmo depois da suspensão, os professores da Unifal, eles têm se preocupado bastante com a forma como eles vão voltar agora. Eles fizeram alguns treinamentos, não sei se é treinamento, acho que sim, treinamento, eles fizeram né, alguns preparos, foram orientados, e agora eles já estão assim, vão voltar mais preparados, assim, eu acredito, né? E aí eu não sei como é que vai ser. Eu estou torcendo para que as coisas caminhem de uma forma positiva para todo mundo. Mas essa questão das disciplinas práticas também, eu sinto que a gente tem muita matéria que a parte laboratorial vai ter que ficar para depois, só que a gente não sabe quando vai ser esse depois.
tem disciplinas que não vão ser ofertadas nesse regime especial, porque nesse regime emergencial, né? Porque a gente faz muito estudo de campo, então assim, não tem como fazer esses estudos de campo, ir até o local, então não vão ser ofertadas. Então, assim, o prejuízo vai ter, né? Mas acho que eu estou esperançosa que que a gente consiga lidar com isso da forma mais positiva com as possibilidades. Dani, como é que foi? Você já falou um pouquinho, mas como é que foi ter aula remota? Então, realmente, como eu falei, eu acho que, como a Júlia falou, como a Letícia, a Raíssa, a situação foi algo que a gente não esperava, né? Talvez, quando estava no início, olha que eu me considero um cara entusiasta, assim, da ciência, pelo menos curioso, né? Sempre estou assistindo as coisas e tal. Mas mesmo no início, quando estava lá em Wuhan, ninguém pensava que isso ia chegar aqui, né? Dessa forma, o impacto ia ser tão grande. Eu acho que até quando ainda estava na Europa, mais concentrado em um ou outro país, a gente subestimava, né? Lógico que ninguém, eu acho que aqui pensava que seria uma gripezinha, mas eu, por exemplo, no meu caso, embora eu já tivesse consciência da gravidade, o que abriu os meus olhos foi a live do Átila, né? Eu acho que depois daquilo a gente começou a levar a sério. E aí teve todo esse início que foi confuso. Como eu falei, o Pitágoras foi se arrumando durante esse período, né? Disponibilizou o Teams para a gente estudar. A gente sempre, lógico, depende um pouco da gente também, então, mas é lógico que algumas pessoas não têm. Eu, por exemplo, eu tinha meu computador, eu tinha internet na minha casa, relativamente que funciona relativamente bem, então eu consegui assistir as aulas. Acho que só teve uma ou outra que deu algum problema que eu não consegui ver, mas a maior parte eu consegui ver normal. Mas você tem essa perda do próprio ambiente acadêmico, apesar de, assim, lá eu não sou, na faculdade eu não falo tanto assim, não, é só a distância. Na faculdade eu fico mais quieto no meu canto. Mas o próprio ambiente acadêmico já é diferente, né? Às vezes você tem contato ali com uma pessoa, com uma ideia, alguém faz uma pergunta e o professor olha para a turma. Teve professor que citou isso nas aulas. Ele olha para a turma e fala assim: não, ninguém está entendendo, eu vou mudar aqui o meu rumo para as pessoas entenderem, e que é muito mais difícil à distância, né? É o que a gente está tendo. À distância, eu vou comentar como professora. Vocês todos desligam a câmera, desligam o microfone, a gente não sabe se a gente está falando com alguém. E no presencial a gente faz a cara de dúvida, o professor já sabe que a gente não entendeu, já explica. Já volta. Agora, tem gente que tem muita vergonha de falar e tal. Agora eu estou usando um microfone aqui que é emprestado. Mas no início eu tinha microfone. Eu era um dos poucos que fazia pergunta em algumas aulas. O professor de biotecnologia mesmo ficava lá assim: gente, alguém fala alguma coisa aí, porque... E aí, quando eu tinha microfone, eu era o que falava, comentava. Depois o meu microfone deu problema, aí ninguém falava nada, ele ficava perdido, né? Aí às vezes alguém tinha microfone e ficava mandando mensagem uns para os outros: avisa aí que eu tô com problema. Então, assim, à distância eu não sei se com o tempo as pessoas vão se acostumar e essa defasagem ela é reduzida, para falar a verdade, né? E isso é outra coisa. A gente não sabe nada da nossa volta. Assim, não teve discussões, não teve reuniões. Eu sou representante, não sei. Alguém soltou um boato que a gente vai voltar em agosto, mas ninguém tem certeza nenhuma do que vai acontecer. Como eu disse, como a própria Yula falou, esse modelo híbrido provavelmente vai continuar. E eu não sei se com o tempo essa defasagem vai reduzir, mas eu acredito que esse período
foi um período mais difícil, tenho certeza que foi o período mais difícil e que talvez a gente tenha absorvido menos. No final ali das contas, teve que se virar para pegar algumas coisas para poder fazer as avaliações finais ali, mas espero que, né, a gente consiga agora estar mais organizado, apesar de, como eu disse, o Pitágoras foi se organizando e até chegar ao final desse semestre já estava com um ritmo mais adequado, assim, melhor. Vou pegar um gancho. Você viu, Dani, que quando vocês terminam, eu nem olho mais as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que vocês acham que deve ser a volta? Não sabemos, eu não estou pondo data. A gente sabe que a gente vai voltar. Ponto. Como a Júlia falou, que ela. Não, a Júlia também não, dela vai ser remoto. Você falou, né, Raíssa, que talvez volte em agosto. Algum de vocês? Não? Mas vamos pensar, não vamos pôr data. A gente vai voltar. A gente não sabe se vai voltar agora em agosto, ou vai voltar depois da vacina. Tem algumas universidades que só falaram que só voltam a discutir depois que a vacina for implementada. A gente tem a UFMG falando isso, a gente tem a Unicamp falando isso. A Unifal, eu ouvi isso, Júlia, você só me confirma se foi a daqui ou se foi lá de Alfenas. Então, para te falar a verdade, eu fiquei sabendo disso por você, assim, eu não porque o que ficou decidido é que a gente vai viver esse período agora de retorno à distância, totalmente à distância, e aí quando finalizar esse semestre, aí vai ver como é que está a situação e como que vai prosseguir depois disso, né? Não, porque eu tenho amigos, né, que têm filhos lá na Unifal de Alfenas que estão voltando, fechando apartamento e tudo, porque a Unifal falou que não vai ter mais presencial esse semestre. Então, com certeza é isso, enquanto não tiver vacina. Então, estou falando de pais que me falaram, tipo assim, fechando apartamento. Tanto é que todo mundo sabe que a Alfenas vive disso e levou um boom a galera quando a Unifal comentou isso e todo mundo entregando apartamento, né? Já que não vai ter, vou fechar o apartamento, isso é fato, né? Como o pessoal da PUC, se acontecer isso, né? O Dani também do Pitágoras, o que você vai fazer? Você vai fechar. Eu queria saber de vocês, como é que vocês acham que deve ser a volta? Como é que vocês pensam nisso? Então, no IF nós recebemos um comunicado, né? Antes desse período de pausa, que foram 15 dias, acabando agora dia 25. Então, vai ser uma semana de planejamento dos professores. Acredito que o pessoal, algumas turmas, principalmente, que ainda vão ter aula prática, vai ser remoto, mas também vai ter uma parcela presencial. Então, acredito que vai ter alunos reduzidos, quantidade reduzida, mas até agora a informação que a gente tem é que seria assim, uma parte remota e uma parte, quando se tem aula prática, vai ser com um número de alunos reduzido. Ainda vai ser discutido, a gente não sabe de nada mesmo, não tem nada confirmado, a única informação que a gente teve foi essa, em relação a ser híbrido, mas com o final do primeiro período desse primeiro semestre, presencial e remoto. No meu caso, eu não tenho nenhuma disciplina prática para fazer agora. Mas a gente tem TCC, porque eu também vou para o 8º período agora, então acredito que o laboratório, eu acho que em maio, junho, nós recebemos um documento onde os professores que são orientadores de alunos que vão ter contato no laboratório, que vão precisar ir na instituição, o professor orientador, ele pode fazer o pedido, né, para esse aluno ter acesso. Então, acredito que, para nós que estamos fazendo TCC e vamos depender disso, a gente vai continuar indo na instituição. No meu caso, eu já vou continuar indo, né, que a minha pesquisa é no laboratório. Tá. E alguns outros amigos, eu sei que eles já voltaram. Então, há umas 2 semanas atrás, já tem alguns alunos indo lá. E eu acredito que essa volta, pelo menos no meu curso, a gente tem muitos alunos que são de outras cidades. Então, eu acredito que vai ser muito arriscado, porque eu vou para outra cidade. Eu tive contato com os meus pais, com os meus amigos, mesmo que eu estivesse me mantendo na quarentena. Mas eu vou voltar
mesmo que seja um número reduzido de alunos, eu vou continuar tendo contato, um acesso mesmo que seja mínimo, né? Então, mesmo que seja esse remoto pseudo presencial, eu acredito que vai ser muito arriscado. Então, você acha que não deve? Sua opinião, não. Como é que deveria? Sua opinião. Isso. Eu não Sua faço opinião parte da maioria. só ano que vem. Não, mas aqui a gente está conversando com o pessoal. Sua opinião, estou perguntando para vocês. Você acha que deve voltar só ano que vem? Não deveria voltar. Eu gostaria que a gente continuasse remoto e mesmo que tenha que se estender por alguns meses, eu acredito que esse rendimento, essa produtividade, a gente não está sendo produtivo. Eu falo por mim, eu não consigo ser produtivo agora. Então, acredito que não deveríamos fechar o semestre esse ano. Vamos esperar acontecer, vamos esperar ter planejar direitinho para a gente ver quais os riscos, quais os benefícios. Então, a minha opinião seria que não voltasse agora presencial. E remoto? Remoto, eu acho que mesmo flexibilizando, eu vejo que algumas aulas são bem flexíveis. Eu acho que se a gente tivesse pessoalmente, as aulas seriam melhores aproveitadas, mas enfim, eu acredito que remoto melhor, que a gente não vai perder o conteúdo todo que a gente teve até agora, mas que continue flexível, que continue pelo menos no IF, que a gente continue com esse sistema de disciplinas quinzenais, né? Eu acho que agora não é hora de ter pressa. Não é hora de eu ter um diploma em dezembro e ir para o mercado de trabalho em janeiro, desesperada, sem que eu não aproveitei esse período. Tá. Letícia, para você... Oi. Cumprir, que existem essa diferença entre o que a gente acha que deve e o que a gente acha que vai, né? Não, eu estou perguntando que a gente está falando que deve é uma coisa. Que deve. A gente está falando que deve. Vamos parar de interromper. Imagina. Letícia, como é que você acha que deve voltar? Eu concordo muito com a Raíssa nesse sentido. Igual eu falei no começo, a PUC, eles anunciaram agora esse mês que voltariam só as aulas práticas presenciais e as teóricas continuariam remotas, até porque no final desse primeiro semestre a gente recebeu o comunicado da PUC que, no primeiro momento, antes de sair essa última nota, que até o final do ano manteria o regime remoto, até que, né, se sobreviesse alguma alteração com relação à pandemia, enfim. Agora ver essa questão da prática voltar. Para a gente do direito não é tanto, apesar de ter algumas matérias práticas, como eu disse, que vão voltar. Agora, por exemplo, a gente pega engenharia, a gente pega fisioterapia, enfermagem, medicina. Eu falo pensando neles, eu também acho que não seria a hora de voltar para presencial, porque a gente nunca sabe com quem que uma pessoa teve contato, aonde essa pessoa passou. Até eu vi acho que foi nesse mês, no Instagram, uma página da PUC, eu não lembro de que cidade a menina era, ela comentou, ela pediu para colocar lá que o irmão dela ele está no ensino médio, se eu não me engano, ele teve que ir para a escola, ele fez a quarentena certinho e teve que ir para a escola fazer uma prova prática de matemática de recuperação. Ela falou que ele só saiu para fazer essa prova e que quando ele pegou o coronavírus e depois voltou para casa e passou para a família. Então, assim, é o que eu falo, a gente nunca sabe onde que alguém teve, onde alguém passou. E, assim, lá na PUC parece que vai ter álcool em gel em tal lugar, nas entradas, vai ter o termômetro. Só que a gente sabe que não é todo mundo que respeita. Hoje a gente vê que não é todo mundo que respeita, não estão respeitando a quarentena, né? E não estão respeitando o distanciamento. E aqui em Poços, especificamente, a gente sabe que os casos estão aumentando. Então, eu concordo muito com a Raíssa quando ela fala não acho que seja a hora de voltar também, não.
Acho que, assim, o remoto, apesar de eu não ser uma grande fã do regime remoto, eu acho que, assim, tem muita gente que estava contando com formar esse ano para poder se dedicar a outras coisas a partir do ano que vem. E, assim, e tem gente que se adapta com o regime remoto mesmo. Então, assim, acho que, né, acho que pode prosseguir. Acho também, né? Enfim, mas eu também acho que o presencial não acho que é o momento certo de voltar, não. E você, Júlia? Eu concordo com as meninas totalmente, assim, igual a Letícia falou. Eu também não sou fã do regime remoto. Quando a gente, nesse inicinho, né, que a gente teve essas aulas, foi uma dificuldade muito grande, pessoalmente, assim, para mim, mas eu acho que de forma alguma a gente pode pensar nessa volta presencial agora, porque a situação no Brasil a gente sabe que não está estabilizada nem um pouco. E tem isso que a Raíssa disse também, de que são várias, assim, se os alunos todos retornam, são várias viagens envolvidas nisso, né? Assim, por exemplo, eu sou de Divinópolis, eu estou aqui com a minha família, aqui a gente tem bastante casos, eu estou cumprindo quarentena, estou na minha casa. Mas para ir para Apóstolos, eu vou precisar fazer uma viagem, talvez eu tenha que passar por rodoviária, por ônibus. Você vai para BH, que BH tá pico. Sim. E assim, como que eu posso ter certeza de que eu não vou me expor, e se eu me expor, eu posso expor outras pessoas, e em Postos eu divido apartamento com outras pessoas, então são outras famílias envolvidas nisso. Isso só pensando na questão de voltar para lá, e não pensando na questão da sala de aula em si, né? Que ainda tem questão da sala de aula em si, que assim, instituição de ensino é um local de muita aglomeração. Então, eu acho assim que por mais que esteja difícil essa situação para todo mundo, a questão da adaptação, de que é uma coisa que ninguém esperava, de que é uma situação que está afetando todo mundo assim, em várias questões, eu acho que de forma alguma a gente pode pensar em voltar agora, sem uma vacina. Porque aí, assim, se as coisas. As contaminações estão subindo ainda, né? Em Poços, na maioria das cidades. Em Minas Gerais, a gente está tendo uma alta, né? E se já está tendo uma alta com as instituições de ensino paradas, se voltar, aí, assim, é claro que o prejuízo vai ser maior, né? Então, eu concordo com as meninas totalmente. Você acha que não devemos voltar agora, não. E você, Dani? Então, na verdade, é complicado, né? Eu acho que a Raíssa Eu falou... quero me formar, mas... Não, na verdade, assim, no mundo platônico ideal, a gente fechava e esperava até poder voltar. Esse era... tem agora algumas vacinas tão promissoras. Olha, fechou o semestre, ninguém vai se mover, né? Os novos vão entrar, quem está vai ficar no seu período aí, esse semestre, e volta ano que vem, gente. Pra vocês não ficar parado aqui, eu vou dar umas coisas para vocês estudando aqui. Esse era o ideal, porque realmente, instituição de ensino é aglomeração, é difícil. Você pensar quantas pessoas que tinham no Pitágoras, e Minas Gerais agora é um dos estados que está tendo maior aumento no número de casos, mesmo a gente estando entre os últimos que testam. Então, vocês imaginam qual que é a situação real, né? Eu acho que a gente é o segundo estado que menos testa. E nós estamos, mesmo assim, com um número grande de contaminações. Então, a gente deve estar com uma quantidade enorme. Então, é realmente temerário voltar presencial nesse momento. Por outro lado, como eu disse, né, por exemplo, os meus estágios, como é que meus estágios podem ser à distância? Eu não lembro porque eu dei uma olhada por cima nas matérias que iam ser do 9º e do 10º, mas tem estágio, se não me engano, hospitalar, de manipulação, eu tenho que estar lá. E como é que, por exemplo, eu já trabalho na área da saúde, mas o setor onde eu trabalho não tem muito contato com as pessoas. Agora, imagina, eu vou para um hospital, onde inevitavelmente eu vou ter contato, e depois eu vou para a faculdade levar o que eu peguei, todos os bichinhos do hospital, levar para a faculdade. Então, ou a farmácia de manipulação já não é tão contato, mas alguém vai querer
um estagiário lá dentro, nesse momento, não sei. Então, no mundo ideal, realmente, assim, fechava tudo, porque se a gente tivesse feito, acho que uma quarentena, realmente feito uma quarentena rigorosa no início, talvez a gente estivesse saindo agora. Talvez agora daria para falar, vamos voltar todo mundo, tomando algumas precauções, mas dá para voltar, que é o exemplo que a gente está vendo em outros países aí. Canadá zerou, Nova Zelândia zerou, mas aqui no Brasil não se teve. O que você vê nas ruas, além de que o comércio está aberto, você vê nas ruas a pessoa com a máscara no queixo, sem máscara, e lá a gente teve os casos lá do Leblon, abriu o barzinho, vai todo mundo. É o que eu brinquei com a história de deve ou vai. Se amanhã falar Pitágoras vai funcionar, amanhã, assim, sem restrição nenhuma, no primeiro dia tá lá, todo mundo lá, já, e a maioria sem máscara, e vai ter aula e pronto. Então, como eu disse, o ideal era fechar, esperar a vacina, que vai demorar aí uns 2 meses, voltar ano que vem. E esperar, com esse fechamento, a gente conseguir reduzir. Eu não acho, e mesmo sem aula online, porque, como eu falei, há essa defasagem, eu não acho que isso vai ser possível. A faculdade não vai abrir mão de... Até porque, assim, eles têm as próprias despesas para pagar, eu não sei o quanto que a Croton ou a Cogna agora poderia bancar de meses sem esse fluxo aí de caixa aí, de gente pagando mensalidade, de paralisar tudo para depois voltar, não sei se teria essa condição financeira. Então eu acredito que provavelmente vai continuar mais ou menos híbrido, mas eu acho que deveria se discutir alguns protocolos para que se permitisse alguma coisa presencial, desde que, como eu falei, por exemplo, a questão das aulas práticas, das matérias daquilo que são indispensáveis. E o resto vai ter que ser mesmo à distância até ano que vem, até normalizar, até essa curva cair, até sair uma vacina aí estiver disponível para a maioria da população, pelo menos. Posso só pegar um ganchinho numa coisa que o Dani falou, que eu ia falar, eu esqueci. Pode falar. Quando ele fala de voltar até essas práticas da área da saúde, é uma crítica que o pessoal realmente anda fazendo da PUC também. A gente fica até aguardando, porque às vezes eles soltam os comunicados no final de julho, pertinho de agosto, antes de voltarem às aulas, porque é o que o pessoal está falando. A gente pega a área de saúde, enfermagem, medicina, mas assim, eles vão fazer estágio em hospital, estágio em posto de saúde, como eu estava falando, e assim, o número de casos aumentando, e aí eles vão lá, tem contato, é ruim tanto para eles, quanto depois eles voltam para casa, né? Eu acho que também é uma das razões que eu acho que também poderia segurar mais essa questão de aula prática. Eu penso bem nesse pessoal da área da saúde. Que é o mais que tem contato. Raíssa, então, assim, pelo que eu vi, todo mundo é consenso da gente esperar para voltar no ano que vem. Então, tá. E aí, uma coisa que a gente também tem consenso, que já que vocês tiveram essa ideia de voltar ao presencial ano que vem, vamos ter aula remota. Como é que vocês acham que deveria ser essa aula remota nesse segundo semestre? Como é que ela deveria... O ideal para vocês, como é que deveria ser? Bom, eu vejo que... Você já viu que é você, né, Raíssa? Já comecei. Eu vejo assim, nós passamos por várias tentativas e erros, né? E eu vejo que o que mais deu certo, essa aula... eu esqueci o nome. Como se fosse aqui, quando você está presencial. Síncrona, tá. Exatamente. Essa aula síncrona, na maioria das vezes, não funciona para todo mundo. Então, eu acredito que não deveria continuar, porque, igual eu acho que a Júlia falou, muitos alunos têm filhos dentro de casa, limitação de computador. Então, no horário que o professor está disponível, talvez eu não esteja, porque outra pessoa esteja usando. Então, eu acredito que a aula síncrona não deveria ser diminuída para alguma reunião, de alguma forma, não como
todos os dias, periódico, né? É porque, assim, você está falando para não ter aquela rotina. Exemplo, você tem aula todo dia à noite, das 7 às 11, e a gente quis manter isso. Você acha que não? Não, eu acredito que não. E a gente já passou por isso, então eu vou falar um pouquinho do que a gente já fez e o que deu certo, né? Essa aula síncrona não deu certo. Eu vejo que alguns professores meus, que eu tenho como exemplo, que trabalharam muito duro nessa pandemia para pensar de uma forma que ajudasse todo mundo, eles gravam as aulas e disponibilizam num drive, e o aluno, ele vai, no horário que ele tiver disponível, ele vai lá e assiste, tem como você repetir, tem como você voltar, tem como você revisar aquele assunto. Então, acho que isso é uma forma muito positiva de continuar com o ensino remoto. Outra forma que a gente teve lá no IES, que foi muito positivo também, os grupos, né, o apoio dos professores, eu acredito que é fundamental. Então, assim, muitos professores, eles disponibilizaram os textos, artigos, os livros e estudos direcionados, mas sem aquela cobrança de que você vai ter que ser produtivo, vai valer 5 pontos, vai valer 15 pontos, isso vai ser na sua nota final. Então, acredito que, assim, se continuar esse ensino remoto, essa gravação dessa aula, eu acho que é uma coisa positiva. Direcionar alguns estudos, mas que não esteja com aquela obrigação de ser produtivo, que vai estar valendo nota. Eu acredito que reuniões para ver se está dando certo ou não. Eu acredito que todo mundo tenha disponibilidade de um dia participar em um horário que todo mundo esteja ali disponível. Então, acredito que tenha esse contato direto com os alunos, porque às vezes o professor, eu não julgo, que eu acredito que eles também estejam passando por dificuldade de elaborar aulas, né? Mas eu acredito que esse contato para ver o que está dando certo e o que não está dando é fundamental. Então, mesmo que se continue com o ensino remoto, eu acredito que tem muita coisa para melhorar. Mas, na minha opinião, essas gravações seriam uma forma boa da gente ter o aproveitamento melhor. Você, Letícia, qual que é a dica? Se fosse voltar amanhã ao remoto, quais são as suas reivindicações para uma aula remoto legal? Ou remoto não, online, remoto. Aí a gente está... Vai ficar parecendo que eu não tenho muita ideia, mas eu vou falar de novo que eu concordo com a Raíssa. Imagina! Legal, eu não sabia que dessas do aula remota síncrona vocês não gostam. Juro por Deus que a gente achou que essa coisa de estar conversando, de estar presente, tirando a dúvida, eu achava que vocês sentiam mais aproximação, como a gente está fazendo aqui. Isso é difícil, então. Eu achei mais difícil mesmo. Igual a Raíssa falou, eu acho que o professor gravar e deixar disponível para a gente, porque às vezes, é igual ela falou, às vezes assim, marca de tal horário a tal horário uma aula. Não é todo mundo que consegue, às vezes, naquele horário. Tem gente, por exemplo, na minha sala mesmo, tem gente que tem filho, que trabalha, enfim. Então, assim, tem essas... Não, e às 7 horas da noite é a hora da janta de criança, né? E a hora que a gente tá... gente, criança tá correndo. No meu caso é de manhã. O meu também acorda cedo. O meu também, exatamente, o meu também é matutino. Mas, e assim, aí essa opção de deixar a aula disponível para o aluno poder assistir a hora que ele quiser, igual ela falou, às vezes posso voltar, não entendi alguma coisa, eu posso voltar, e assim, os professores lá, nossos, a maioria, assim, eles deixavam e-mail, tudo para a gente poder entrar em contato caso tivesse alguma dúvida. Eu achei, esse foi um ponto positivo, igual ela falou, eu concordo com ela. Que mais? Eu tinha pensado em alguma coisa, mas eu esqueci. Mas a questão de a questão de prova para a gente foi um pouco... assim, a gente fazia a prova pelo sistema online também, foi, assim, eu particularmente não achei que foi tão... assim, porque a gente não...
Porque eu não vou mentir, né? A gente faz a prova, mas consegue consultar ali para ou manda uma mensagem pro amigo no WhatsApp. Isso a gente já sabe. Não adianta mentir, todo mundo sabe. A gente já sabia também. Já é de conhecimento público. Então, assim, às vezes, é onde eu acho que, às vezes, a gente mesmo não... É onde eu acho que a gente sai um pouco prejudicado também. Porque quando a gente está presencialmente para fazer uma prova, a gente senta e estuda. Se a gente, assim, quem quer, senta, estuda e faz a... E ali não, a gente fala, tá, posso até dar uma estudadinha, mas, vou estudar 5 minutos aqui, mas, pô, tá hora tem a minha série lá, vou lá assistir minha série, não vou... Deixa eu interromper, só porque vai encaixar. É que no momento que você sabe que você tem essa oportunidade de ok, beleza, se eu ficar na dúvida, eu corro ali, eu abro aqui meu celular, eu pego o livro, pego o caderno e consulto, já não é igual. Porque na hora que você senta lá e é você e a prova e mais ninguém, depende do que você acredita, aí, no meu caso, eu e ninguém, eu olho lá para a prova, você sabe que você tem que ter estudado e você tem que tirar a resposta de algum lugar, conseguir raciocinar de algum lugar para você resolver aquilo ali. É você e não tem jeito. Agora, no momento que você sabe que você pode consultar, que você a coisa já não segue o mesmo rigor, né? É o que você falou. Você praticamente nem estuda antes, você já deixa só o livrinho ali do lado e já... Mas o Google te ajuda, né? O Braille te ajuda. Eu tava desse trem, Eu esqueci que vocês têm esse negócio. Mas, assim, falando agora um pouco do meu curso, assim, que a gente teve um problema esse semestre, pegando até um gancho no que a Raíssa estava falando, da comunicação, por exemplo, da coordenação com os alunos. Lá no direito, particularmente, eu achei que a coordenação ainda também não ajudou tanto a gente, assim, tivemos algumas dificuldades, algumas situações, e a gente sempre os representantes se juntaram e foram passar para a coordenação. Eu achei que ela não ajudou nesse sentido. A gente teve alguns pontos, assim, a gente já estava prejudicada e saímos um pouco mais prejudicados ainda, porque não conseguimos dialogar, não por nossa parte, a gente estava sempre correndo atrás, sempre disposto. Eu achei que a coordenação nesse ponto não foi muito legal com a gente. Igual a Raíssa falou, eu acho que se tiver os dois lados abertos ao diálogo, eu acho que pode dar certo também, é uma coisa positiva. Mas eu não tenho muita coisa boa para falar de regime remoto, então eu também vou me limitar a isso. E você, Júlia, como é que tem que ser esse modelo remoto, segundo semestre? Porque vocês já votaram nisso, então eu estou seguindo isso. Eu acho que essa questão de aulas síncronas, né? Eu também não acho que funciona muito bem para todo mundo ao mesmo tempo. Por várias questões, até as questões mais bobas, assim, minha internet pode cair, e aí depois como que eu vou assistir esse conteúdo depois? Então, eu acho que quando a gente teve aula no início da pandemia, para mim o que mais funcionava eram os professores que gravavam as aulas, às vezes eles deixavam até no YouTube mesmo, assim, e davam um prazo, assim, ó, essa semana, às vezes davam um estudo dirigido sobre o assunto da aula. Dava, tipo, fazer uma aula explicando todo o material e falava, para a semana que vem tem um estudo dirigido desse assunto, vocês respondam sobre isso. Então, assim, se eu tinha uma dúvida, eu conseguia voltar no vídeo. E aí, eu acho que é muito mais... a gente consegue absorver o conteúdo muito maior, né? Em relação à avaliação, eu cheguei a fazer a avaliação de uma matéria só, prova de uma matéria só, porque o resto, o calendário suspendeu logo depois. E foi uma matéria assim, essa matéria a gente conseguiu lidar de uma forma boa com essa avaliação remota, que a professora disponibilizou um testezinho mesmo ali no Moodle, que a gente tinha um tempo, acho que ela disponibilizava coisa de 7 horas da manhã, a gente tinha até 11 horas da noite para responder, então assim, o aluno tinha esse tempo livre para fazer no horário que fosse mais conveniente, e aí, para essa matéria funcionou bem. Eu não consigo saber se funcionaria muito bem para todas as outras matérias.
Porque tem matérias que realmente, talvez, esse sistema de fazer um questionáriozinho ali, pode ser que você faça, igual as meninas falaram, né? Você pesquisa ali rapidinho e às vezes nem sabe o que está falando, é só para ter o ponto. E isso eu acho que não é o ideal. Então, eu acho assim que o que funcionaria mais seria essa questão de estudo dirigido mesmo. De tipo, vamos tirar o nome prova e vamos fazer o seguinte: o assunto é esse, e aí o professor vê o que a turma tem desempenho maior e fala, o assunto é esse, vamos estudar junto. Às vezes faz uma roda de conversa, assim, uma reunião tal dia, vocês estudam esse assunto, e tal dia eu vou conversar com vocês, vocês tiram dúvida, e alguma coisa mais ou menos assim, sabe? Tira o nome prova, então, vamos aprender junto, já que a questão é aprender, né? E não simplesmente atingir a nota, eu acho que seria o mais interessante. Legal. Dani? Então, eu vou ser a voz dissonante. Vou divergir, mas só parcialmente, tá? Da Júlia, da Raíssa e da Letícia. Eu gosto da aula síncrona porque a gente pode interferir na aula. Eu posso falar, eu posso discutir, eu posso levantar meu dedo lá no computador para escrever alguma coisa. Tem alguns professores, e aí vai de professor para professor, tem alguns professores que conseguem ter uma desenvoltura maior, né, durante essas aulas, conseguem prender mais o seu interesse. Tem os professores que nem tanto. O que eu acho que é possível fazer, aí eu não sei se os professores vão querer me matar, é unir as duas coisas, né? Você ter a aula síncrona e você gravar essa aula, disponibilizar As ela. opções, tá. Exato, porque aí as pessoas, eu não tenho condição de acompanhar a aula naquele horário que seria a aula normal. Você pode, por exemplo, assistir essa aula. A gente teve parcialmente isso. Se for injusto com alguém e algum dos professores também está fazendo e eu não citar aqui nesses dois, me perdoem. Mas a Cláudia, por exemplo, você tinha o áudio, ficava gravado, então você conseguia escutar as aulas depois, e as aulas de biotecnologia do Bruno também, algumas ele pôs no YouTube. E então aí ele fazia a aula dele durante que tinha a aula síncrona, mas ele gravava também um conteúdo que ficava disponível no YouTube de aula. Então você tinha como acompanhar isso, e às vezes ele até pedia coisas que estavam lá na aula dele do YouTube. Então eu acho que você pode ter as duas coisas, né? Você conseguir conciliar o melhor das duas coisas, a interatividade que você vai ter ali na aula ao mesmo tempo, com essa flexibilidade que vai permitir às pessoas que não têm aquele horário poder acompanhar e poder, como disseram, às vezes você não entendeu uma parte, você pode retornar, reassistir. Eu acho que o ideal seria conciliar essas duas coisas. E uma coisa que é interessante, e aí eu também demando uma engenharia do curso, não sei se é possível, seria tentar colocar, por exemplo, eu estou no 9º, vai ter o 10º, tentar colocar aquelas matérias cujo você vai ter um estágio que vai propiciar um risco maior, ou que a parte prática é mais importante, para o próximo semestre, e deixar nesse aquelas que a gente consegue fazer mais de forma teórica, para a gente não perder tanto. Fazer um rearranjo na grade, você está falando. Rearranjo na grade. Para priorizar agora, esse momento, as aulas em que a gente vai perder menos tendo essa aula à distância, e deixar aquelas que teriam uma perda maior, seriam mais importantes, você está lá no presencial ou está lá no laboratório, para quando a gente tiver aí uma vacina e tiver condições, né, jogar para o próximo semestre, né, não nesse agora. Então tá, eu vou fazer a última rodada, que a gente faz a nossa live é de 1 hora, mas o papo tá tão legal. Mas o que você... Não, tá muito legal, você viu que eu tô deixando vocês falar? Até vocês falaram que eu podia cortar, não tô nem cortando. Mas assim, eu gostei muito de ouvi-los, isso é muito legal, até como professora. O que eu senti, vocês
pensam no remoto, mas aí eu vou falar assim, mas num remoto diferente, aquele que a gente possa ter uma interatividade melhor. Eu gostei muito do que a Júlia falou, não fazer prova, trabalhar mais a conexão, acho que todos falaram, trabalhar mais projetos, trabalhar mais interatividade, trabalhar mais vocês. Isso eu achei muito legal, que está na hora de nós, professores, e nós, faculdade, rever esse conceito de aula remota de uma forma diferente, que ela não pode ser igual à presencial. Já que a gente está remotamente, a gente tem que fazer diferente, porque não é online e também não é presencial. Isso é muito legal, que vocês querem, mas querem uma forma de aprendizado, não com uma forma. Eu queria que vocês deixassem um recado, que eu acho assim, uma coisa que eu sentia para vocês, vocês querem ser ouvidos, está na hora da instituição sentar professor, alunos e faculdade sentar e ver qual que é o melhor modelo para a gente voltar. Isso eu senti vocês todos falando, que eu acho que todos os três, que são os três atores dessa instituição, né? A faculdade como coordenação e direção, vocês alunos e nós professores, a gente sentar e tentar ver o melhor modelo para a gente voltar, cada uma com a sua instituição, lógico. Mas eu queria, primeiro, eu vou fechar, né? Depois eu não vou dar outro tchau, né? Quero agradecer muito vocês, muito obrigado mesmo. Eu gostei muito de ouvir vocês, eu aprendi muito com vocês. Vou falar mesmo como professora o que eu vi. A gente tem que rever as nossas aulas. Então, muito obrigada por esse toque. Todos vocês falaram isso. A gente tentou dar aula, mas a gente tem que rever para a gente ter uma conexão melhor com vocês, tanto vocês aprenderem como a gente aprender. Então, queria que vocês deixassem a mensagem de vocês finais e agradecer a todos vocês e avisar para vocês, depois dessa aula eu coloco essa live lá no YouTube e eu redisponibilizo para vocês isso aqui, porque tem um monte de professor que já me mandou toque, que eu morri de rir de todos, que eles não têm Facebook, não estão assistindo, é verdade. Tanto da PUC, do Pitágoras, seu também, do Instituto Federal, fala assim, Ula, a gente não tem Facebook, como é que a gente vai ver os nossos alunos? Então, eu vou jogar no YouTube para passar para o professor. Não é todo professor que tem Facebook, não, gente. A maioria não tem, né? Raíssa, então vamos para você. Eu também agradeço o convite, eu acho que foi muito bom. Esses debates são muito importantes, legal. São muito bons. Mesmo que a gente não tenha a mesma opinião, eu acho que é sempre válido. Eu sempre defendo o diálogo, até dentro de sala mesmo. Então, eu acredito que a gente tem muito a melhorar, mas eu acho que é junto, né? Igual vocês disseram, são os três. Então, somos nós, alunos, apoiando os professores, vendo o que a instituição tem para oferecer. Eu acho que todo mundo está passando por uma fase de aprendizado, né? Ninguém esperava que isso ia acontecer, mas a gente tem muito que aprender. E pensar, eu acredito que eu, sendo futura educadora, eu tenho que pensar nos meus futuros alunos, eu tenho que pensar no que eu posso melhorar, eu vou ter que me adaptar a essa situação. Então, eu acredito que pensar em novos projetos, ver tentativa e erro. Mesmo que a gente não saiba o que fazer, eu acredito que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que pensar em projetos, a gente tem que desenvolver projetos e todo mundo junto. Tá bom. Letícia? Eu também queria agradecer o convite, foi muito gostoso a gente poder trocar as experiências de cada um, né? A forma como cada um vê umas coisas. Eu acho que, igual a Raíssa falou também, eu gosto muito de diálogo, eu acho que muita coisa dá para ser resolvida em diálogo, inclusive igual você falou, de instituição, aluno e professor, eu acho que todo mundo trabalhando em conjunto, a gente pode passar por isso de uma forma que ninguém sai prejudicado. Num primeiro momento, eu acho que todo mundo se espantou com essa situação, né? Todo mundo foi se readaptando, todo mundo foi criando novas formas para tentar se ajudar, e eu acho que a gente tem que continuar caminhando nesse sentido. Eu acho que cada um acho que todo mundo pode fazer ainda mais para ajudar, para a gente poder passar por isso e voltar ao normal logo. Júlia.
Então, como a gente já disse, né, ao longo dessa conversa, que para mim foi muito, muito válida mesmo, também adorei essa experiência essa troca. Eu acho assim que já que a situação é nova, então não adianta a gente querer pegar a sala de aula como ela sempre foi e trazer para dentro de casa, porque isso não vai funcionar nunca. Perfeito. Então, já que a situação é nova, que a gente aprenda a lidar com ela de uma forma nova. Igual isso que eu falei, que você citou da questão. Precisa fazer prova, o intuito é aprender, é profissionalizar, é absorver aquilo. Então, vamos ver a forma que seja melhor para todo mundo. E eu acho assim que nessa situação que a gente está vivendo, parece um clichêzão, assim, mas eu acho que é sempre a gente se colocar no lugar do outro, né? Não adianta a gente, como aluno, querer só cobrar de professor e professor só cobrar de aluno, porque a situação ela não é boa para ninguém. A gente vai ter que sair disso aí junto. E eu acredito que é por esse caminho, assim. E também quero agradecer pelo convite e por essa conversa que foi muito válida. Adorei. Dani, fechando o ciclo. Primeiro, eu vou agradecer, né, o convite, vou agradecer as colegas que vieram aqui participar também. Eu acho muito interessante, porque normalmente a gente tem a tendência, todo mundo tem seus trabalhos, faculdade, milhões de coisas para resolver na vida, a gente acaba ficando muito isolado e, de repente, a turma do Pitágoras, a turma da PUC, a turma do Unifal, a turma do IF, e a gente não troca, né? De repente, aqui, né, a gente teve essa amostra como pode ser rico essa troca entre todo mundo aqui que tem essa informação, inclusive porque para a gente passar disso, não tem lado positivo nessa pandemia, mas talvez uma lição que a gente possa tirar é justamente essa questão da empatia, justamente essa questão de trocar conhecimento, de a gente pensar junto para achar saídas, né? E eu acho que só assim que a gente vai conseguir ter um melhor resultado para atravessar esses, não só para atravessar, né? Porque eu espero que lá na frente esse tipo de ideal se perenize, mesmo após a gente conseguir sair aí dessa situação difícil que a gente está passando. Legal, vocês fecharam assim com chave de ouro, que a gente começa esse novo normal e a gente se unindo todas as instituições. Adorei mesmo, gente. Muito obrigada mesmo de coração. Aprendi muito com vocês hoje, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Vou desligar.